Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor Jaiminho. Hoje nós vamos estar fazendo um delicioso pão caseiro vegano semi-integral, utilizando a nossa máquina de fazer pão elétrica. Vamos lá então para os nossos ingredientes. Bom, então para essa nossa receita nós vamos estar utilizando aqui 200 gramas de farinha de trigo branca comum, mais 200 gramas de farinha de trigo integral. Nós vamos estar utilizando também leite de amêndoa em substituição ao leite natural, 200 ml desse leite. Nós vamos estar utilizando aí uma colher de café de sal, mais 3 colheres de chá de açúcar. Também vamos utilizar aqui 3 colheres de azeite de oliva e mais um sachê de fermento biológico seco de 10 gramas. E para finalizar, depois que a massa estiver sovada, nós vamos polvilhar em cima gengilim integral. Vamos lá então à nossa receita. Vamos lá então preparar essa delícia de pão semi-integral vegano. Primeiramente a gente vai colocar aqui a farinha integral e a farinha branca. Então totalizando aqui 400 gramas de farinha. Agora nós vamos ao segredo para que o pão possa ficar bem fofinho. Nós não vamos adicionar diretamente o leite. Antes de adicionar o leite, nós vamos adicionar aqui o açúcar, o sal, o fermento, 10 gramas de fermento biológico seco e 3 colherinhas de azeite. Pode ser qualquer azeite, tá, gente? Não tem marca, não tem nada. Qualquer azeite que você usar vai dar certo. Ah, mas eu não tenho azeite em casa, não tem problema. Pode colocar o óleo comum de cozinha, óleo de soja, de milho, qual você tiver aí, que o resultado final vai ser o mesmo, né? É que o azeite de oliva ele dá um gostinho diferenciado, por isso que eu gosto de utilizar esse azeite de oliva. Fazendo isso, nós vamos misturar bem esses ingredientes antes de adicionar a massa. Então, nós vamos aqui misturar bem até dissolver todo o fermento, o óleo, junto com o nosso leite de amêndoa aqui. Então vamos dissolver bem. Depois que tiver dissolvido, aí nós vamos adicionar ao trigo que já está colocado aqui em nossa máquina. Adicionou o trigo, ótimo. Agora, duas coisas importantes que nós temos que fazer. Vamos deixar sempre um pouquinho de água de reserva aqui. Por que nós temos que deixar a água de reserva? Porque a massa, dependendo do tipo de farinha que você usa, da marca que você usa, ela pode ficar muito úmida ou pode ficar muito seca. Então é sempre bom a gente deixar sempre um pouquinho de água e também deixar um pouquinho do trigo de lado de reserva, para que a gente possa conseguir o ponto da massa. O segredo de todo pão está no ponto da massa. Se você utilizar o ponto correto, nós vamos ter uma massa muito macia e saborosa. Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar o tempo na nossa máquina. No nosso caso aqui, como é um pão simples, nós podemos usar o tempo mais rápido, que é de 1h40. Então nós vamos lá no ciclo da máquina, ciclo 4, 1h40. Então isso é mais que suficiente para que a gente possa ter um pão macio e saboroso. Então agora vamos ligar a máquina e com a espátula nós vamos ajudar a mistura aqui. Notem que a mistura já está tomando aqui seu ponto.
Tá? Vamos sempre ajudar aqui a máquina na mistura para que ela fique bem sovada e bem misturada todos os ingredientes. A gente pode notar aqui que nós vamos ter que adicionar um pouquinho de água para que a mistura fique mais homogênea. Então a gente adiciona um pouquinho de água e vamos deixar batendo aqui, ó. Essa é a primeira batida que a máquina vai dar. Ó, vocês notem que quando começa a ficar muito trigo solto nas laterais da máquina, ela está pedindo um pouquinho mais de água para melhorar a mistura. Não tem problema se passar do ponto, depois a gente adiciona um pouquinho mais de trigo para atingir o ponto correto. Então aqui nós vamos misturando, tá? Ajudando a máquina a sovar essa massa aqui, porque quanto mais sovada a massa, mais macio vai ficar o nosso pão. Vocês notem que a mistura já está começando a tomar a sua forma, começando a chegar no ponto da massa de pão. O que é importante aqui? O importante é que a massa, durante o sovamento feito pela máquina, ela não fique grudada nas paredes, né? Se a massa ficar grudada nas paredes da máquina, ela está muito úmida. Ó, então a gente pode ver aqui que a massa está no ponto praticamente correto. Todo o trigo solto ela já está absorvendo. Ok? E é bom lembrar que esse tipo de máquina, ela sova duas vezes. Ela vai dar a primeira sovada, a primeira batida aqui para fazer a mistura, por torno de 10 minutos. Depois ela vai, nesse tempo de 1h40, parar uns 10 minutos para a massa descansar um pouquinho. Depois ela vai dar uma nova sovada. E nessa nova sovada é que nós vamos estar utilizando aí o gergelim para cobrir o pão, ok? Então vamos agora dar uma parada no nosso vídeo enquanto a máquina faz o trabalho dela aqui. A gente já volta aí, aguarde um minutinho, nós já estamos voltando. Bom pessoal, nossa massa já deu a primeira sovada de 10 minutos, descansou por cerca de 10 minutos aqui na máquina, vocês podem ver aqui, ó, faltam apenas 1h20 para o nosso pãozinho ficar pronto, né? E vocês olhem aqui o ponto da massa, olha o que eu falei no início, o importante é que a massa não fique grudada nem um pouquinho nas paredes da forma da máquina, ok? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos ajeitar essa massa aqui dentro, para poder passar o gergelim por cima. Por que ajeitar? Porque senão o pão cresce meio desproporcional, né? Então aqui você ajeitando a massa, ela vai ficar mais uniforme dentro da máquina e também vai crescer com o formato da forma, né? Já deu uma ajeitada aqui agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um pincel, um copo d'água comum, e nós vamos passar ou pincelar a água em cima do nosso pão aqui, ó. Para que a gente faz isso? Para que possa aderir ao gergelim a massa, né? Porque senão ele vai ficar tudo solto, a hora que você tira o pão, fica solto. Agora a gente pega o gergelim, joga aqui em cima da massa, espalha aqui em cima da massa, ok? E novamente com o pincel úmido
nós vamos espalhar esse gergelim e dar umas batidinhas. Aí o gergelim vai aderir à massa e quando o pão ficar pronto, ele não vai ficar caindo, saindo de cima do pão, né? Para se tornar também mais gostoso, ok? Agora a gente vai para o terceiro processo. O terceiro processo, praticamente agora a máquina vai fazer tudo, né? Falta aqui 1h17, ela vai deixar a massa descansar por mais 17 minutos e por cerca de 1 hora ela vai ficar assando o nosso pão. Então agora a hora que o nosso pãozinho estiver pronto aqui, a gente volta para vocês verem como que ficou a nossa receita. Pronto. Bom pessoal, nosso pão aqui após 1h40 já na máquina, está pronto, né? Vocês podem ver aqui, ó, que cresceu bastante, está bem assado. Agora a gente vai desenformar esse pão para poder saborear um delicioso café. Então vamos lá, tirando da máquina. Vamos pegar com pano porque está quente, né? Para não deixar ali se queimar aí. Coloca o prato, vira ao contrário aqui. Bom pessoal, agora vamos saborear esse delicioso pão macio. Vocês podem ver a textura dele, ficou bem macia, textura bem macia. Bom pessoal, tá aí o nosso pãozinho semi-integral vegano, né? Para quem é vegano aí pode passar uma manteiguinha de coco. Quem não é vegano pode comer aí também com a manteiga normal, né? Vamos saborear. Muito bom, muito bom. Gostaram, pessoal? Então, curtam o nosso vídeo, compartilhem esse vídeo aí, se inscrevam no nosso canal, que vem muito mais receita boa por aí, né? Não só de pão, mas outras receitas também. Um abraço a todos, obrigado aí.